Eu vou começar falando de uma dica para vocês. Quem aqui gosta de série, filmes? Gosta, né? Tem gente não gosta, né? Mas eu vou te falar, você que gosta de filme, eu também não gostava de série, né? Mas tem uma série que você tem que assistir. Você tem que assistir. Se chama The Chosen. É isso mesmo, né? The Chosen. Marca aí no seu caderno, The Chosen. Procura essa série. É sensacional. The Chosen é Os Escolhidos. É quando Jesus, né, começa a fazer a escolha dos discípulos dele. E é muito legal que conta toda a história. E tá, sabe, palavra por palavra, texto por texto, tem na Bíblia. É tudo palavras da Bíblia que Jesus fala, que os discípulos falam, como são escolhidos os discípulos. Então você vai ver, e eu tenho certeza que quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós olhamos, por exemplo, Simão Pedro, né? Simão Pedro era o cara que, né, quando Jesus falava assim que ia lavar os pés dos discípulos, né? Não, Senhor, você não vai lavar meu pé não, né? Aqui, ó, The Chosen, aqui, ó, essa série. Marca, queridos, e assista. Assista, são duas séries, né, Cal? 2 séries de 8 capítulos cada um. 2 temporadas de 8. Perdão, é muito bom, tá? Você acaba, de certa forma, lendo a Bíblia com esse filme aí. É muito real mesmo. Outra coisa que eu quero dizer para você é que eu quero que você diga com a sua própria boca, fala assim: hoje eu tenho certeza que é o dia da minha libertação, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Fala assim: hoje, ou eu me liberto, ou eu me liberto. Não tem chance. Quem é que vem para a igreja aqui forçado? Eu estou levantando a mão, não é porque eu vim forçado não. Quem é que vem para a igreja forçado? Ah, o meu pai me insiste. Ah, meu marido, minha esposa. Ah, eu vou porque, sabe? Quem vem forçado ou quem não vem forçado, veio. Teve um rapaz, eu não lembro, esses dias aqui eu vendi para um rapaz, o Pablo conhece, os meninos conhecem, eu vendi uma feijoada para ele, e aí ele estava insistindo em não pagar essa feijoada, né? Ele estava insistindo em não pagar a feijoada, mas eu insisti em receber dele, né? Então, eu não queria receber a feijoada, eu queria que ele participasse da feijoada, porque ia ser uma bênção para a vida dele. No final das contas, eu acabei entrando no comércio dele, aí eu fui só para receber. Eu fiquei uns 40 minutos, o Bruno se lembra, porque é bem próximo do Bruno lá, e aí o Bruno viu eu passando, eu fiquei uns 40 minutos com ele. Ele desabafou a vida dele. O que ele estava precisando era ser liberto. E naquele momento eu orei por ele e tenho certeza que ele foi liberto. Ele não veio buscar a feijoada dele, mas ele pagou. Mas ele foi liberto. A feijoada dele está aqui. Mas está ali. Amanhã eu vou ver se amanhã, não sei se amanhã. Inclusive o Bruno até viu ele passando aqui, não sei se foi de moto, de carro. Ele passou, o Bruno até gritou, ei, tal, mas ele, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele acabou não vindo aqui, mas enfim. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque hoje a palavra tem tudo a ver com libertação, com se libertar de certas coisas que nos prendem, que nos impedem de crescer. Quando muitas vezes nós olhamos e é tão fácil se libertar, mas o problema maior é que eu não quero muitas vezes fazer o esforço de libertação para a minha própria vida. Então eu vou explicar para você, porque hoje o título da palavra é, olha lá, se libertando da porta do cárcere. Nós estamos na 6ª porta, essa é uma das portas de Neemias que foi restaurada, e nós vamos restaurar a porta do cárcere. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia virtual, ou na sua Bíblia de papel aí, mas eu queria que você, isso, de papel, ou virtual, mas eu queria que você acompanhasse. E uma coisa, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendi com a minha amada, né, que quando você escreve
sabe, algumas coisas, você não só acaba memorizando, mas você acaba, de certa forma, se lembrando. Não é memorizando, se lembrando, é redundância, né? Não tem nada a ver. Mas você acaba, fazendo com que isso seja uma verdade na sua vida. Você acaba, muitas vezes, você não entende quando você está lendo. Mas quando você anota, você fala, puxa, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com tudo que eu estou passando, ou com tudo que você vai passar. Então, se libertando na restauração da porta do cárcere. Eu queria que você abrisse a Bíblia no Neemias, capítulo 3, no versículo 25, por favor. E você vai ver que esse texto é tão simples. Só lendo o texto, você já vai ver que é muito simples, eu não precisa nem pregar mais. Você já vai entender. Amém? Diz assim: Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao palácio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Pronto. Preciso pregar? Está claro. Está claro. Fala assim, eu entendi tudo. Quem não entendeu nada, diga amém. Quem não entendeu nada, diga amém. Então ninguém entendeu nada, vou ter que falar mesmo, não vai ter jeito, né? Tá bom. Então tá bom. Tintim por tintim. Então vamos lá. Nós temos que saber, primeiramente, esse texto aqui não fala nada da porta do cárcere. Cárcere significa prisão. Não fala nada de prisão. Amém? Alguém falou aqui de porta de prisão? De cárcere? Não falei. Mas na perspectiva da palavra de Deus, nós conseguimos entender algumas coisas desta porta do cárcere. Olha só como é que era esse negócio. O cárcere, a prisão naquela época de Neemias, ela era embaixo, no subterrâneo do palácio. Então o que acontecia? Os presos, eles quando tinham que quando ficar aquele banho de sol, que eles tinham, todos os presos tomam banho de sol, tem uma hora no dia que eles têm que sair da prisão, têm que sair do local onde eles estão, para tomar um banho de sol. Isso daí acontece em qualquer prisão no mundo. Fora aqueles que estão na solitária, esses daí só tem um tempo tal. Mas os presos, todos eles, em todas as cadeias do mundo, eles têm que sair para tomar um banho de sol. Acontece que na cadeia, naquela região, naquele momento, naquela situação, o cárcere, ou seja, a prisão, ela ficava embaixo do palácio, no subterrâneo do palácio. Quem está me entendendo, diga amém. Ficava bem embaixo do palácio. Então o que acontecia? Os presos saíam na hora de tomar o sol e iam para o pátio do palácio, logicamente no local onde era a prisão, na parte de cima, onde tinha grades, tudo, não podia se misturar, né, os presos com outras pessoas, e eles ficavam em cima tomando sol. E olha só que interessante é que quando os presos entravam na cadeia, eles entravam algemados. E quando saíam, eles já saíam sem algemas. Então era uma situação assim, mais ou menos assim. Por exemplo, quando eu passo assim na frente da cadeia, na frente do palácio, eu vejo aquele monte de presos. Então, quando eu olho assim, eu vejo uma prisão. Mas uma prisão no palácio. Ou seja, eu não sei que aquilo é uma prisão quando eu estou de fora. Parece um pátio que está todo mundo andando. A não ser as pessoas, quando os presos eles têm uma roupa diferente, né? Então dá para perceber que é. Mas de fora dá para perceber que não é uma prisão, é diferenciado. E os presos, quando eles olham de dentro para fora, quando eles olham as pessoas para fora, é como se fosse o quê? Realmente eles estão presos, eles estão assim atrás das grades e as pessoas estão olhando e vendo eles. Quem me entendeu isso daí? Então, o que acontece? Isso daí, quando se tratava dessa prisão, eles subiam para o pátio, então as pessoas olhavam aquele negócio.
viam eles, mas só que entendiam que eles estavam somente passeando. Era como se tivesse, por exemplo, o pessoal do palácio passeando, mas para eles sabiam que eles estavam presos, eles estavam enjaulados lá. Então o que acontece? Acontece que aquela cadeia era ambígua, ou seja, ela tinha duplo sentido, não é isso? Ambiguidade, tinha duplo sentido. Por quê? Porque quando a pessoa via um preso entrar algemado, ele sabia que o cara estava indo preso. Mas também tinha aqueles que saíam sem algemas. Então, eles saíam sem algemas. O que acontece? Isso daí, queria dizer o seguinte, que aquela prisão, para Neemias, naquele sentido, naquele momento, dizia o seguinte, que a pessoa entrava presa, algemada, mas ela também saía sem algemas, ou seja, ela estava sem algemas. Isso significa o quê? Significa que quando você vai restaurar a porta do cárcere, significa que você estava algemado, preso, mas ao mesmo tempo você estava solto, sem as algemas. Quem me entendeu, diga amém. Você não entendeu nada, né? Tá bom, lógico. Por quê? Porque a grande realidade é que é o seguinte, aquela prisão, ela tinha, como eu já disse, o duplo sentido. No mundo espiritual, significa que as pessoas entram presas, mas saem, ou melhor, elas entram presas, elas vão para dentro do palácio, e elas, quando entram, elas estão algemadas. Isso espiritualmente significa o quê? Significa que tem muita gente que foi liberto da prisão, mas ainda continua algemada. Espiritualmente significa que muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, estão livres, mas totalmente algemadas. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu quero, em nome de Jesus, dizer assim: nessa noite, eu vou reparar a porta do cárcere e eu vou ser liberto no nome de Jesus. Em Jeremias, no capítulo 32, diz o seguinte, capítulo 32, do versículo 2, olha só o que diz: cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Olha só, Jeremias, ele foi preso naquele cárcere. Jeremias, lá naquela época, onde o povo já estava acontecendo todas aquelas coisas, já tinha derrubado todas as muralhas, e depois Neemias foi reconstruir. Jeremias tinha passado por essa prisão. Jeremias também passou por aquele momento de encarceramento. Jeremias teve esse momento, ele estava preso, e ele participou daquele episódio. Mas quando ele restaurou a porta do cárcere, ele foi restaurado no nome de Jesus, assim como vai acontecer para a tua vida e para a minha vida, no nome de Jesus, amém, queridos? Em Salmos, no capítulo 142, do versículo 7, diz assim, Salmo 142, versículo 7, diz assim: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. O que o salmista estava querendo dizer aqui? O que o salmista estava querendo dizer? Tira a minha alma da prisão. O que o salmista queria na realidade dizer? O que significa ser aprisionado a minha alma? A palavra prisão no hebraico significa natar. O que é a palavra natar no hebraico? Estar sob custódia, estar guardado, preso.
simboliza estar preso, quanto também estar guardado, protegido, cercado, ou fora do alcance dos criminosos. Mas também os prisioneiros de guerra. Veja só, ali naquele cárcere não tinha somente os assassinos. Naquele cárcere tinha também homens, soldados que foram presos, porque na época acontecia o seguinte: o soldado inimigo, quando acontecia a guerra, quando ele era preso, eles faziam o quê? Eles aprisionavam os soldados e deixavam presos em certos lugares. Isso aconteceu na Segunda Guerra, na Primeira Guerra e tudo mais. Só que aqui, naquela época, o que acontecia? Todo mundo ficava no mesmo lugar, tanto os prisioneiros normais, quanto os prisioneiros de guerra. E eles estavam lá, presos, normal, como os outros presos. Restaurar a porta do cárcere é reafirmar a minha libertação plena. Restaurar a porta do cárcere é eu me restaurar, é eu me livrar dessas algemas, dessa prisão, essa prisão que me assola, essa prisão que me derruba. E eu estou falando de prisão, e eu vou chegar já em vários tipos de prisões, porque prisão não é só aquela que está enjaulado, está atrás das grades. Muita gente que não está atrás de uma jaula, atrás de uma prisão, mas continua prisioneira da vida. Muitas pessoas estão aprisionadas, como eu disse anteriormente, pessoas que foram soltas da prisão, mas que continuam algemadas com as coisas que o diabo coloca sobre a vida das pessoas. Muitas pessoas soltas da prisão, mas que estão totalmente algemadas, não conseguem sair. Tem uma parte desse filme que fala sobre Marta, né? Maria. E essa Maria, ela era totalmente endemoniada. E quando ela era criança, ela foi ensinada pelo pai a falar a palavra de Deus, a ler a Torá. Mas em um determinado momento ela conheceu Jesus. Ou seja, Jesus apareceu para ela. Jesus estava começando e apareceu para ela. Quando Jesus apareceu para ela, os demônios saíram todos fora. Só que num determinado momento, quando ela já estava caminhando com Jesus, quando ela já estava andando com Jesus, apareceu um outro endemoniado, e ela ficou endemoniada só de ver esse endemoniado. Por quê? O demônio falou um monte de coisa para ela e ela ficou presa. O que isso significa, queridos? Significa que eu, dentro da igreja, eu tenho que tirar as minhas algemas. Eu não posso continuar algemado com as coisas do mundo, com as coisas que o diabo joga contra a minha vida. Eu não posso continuar algemado mesmo estando livre. Quantas e quantas pessoas estão totalmente algemadas, sem conseguir nem se me livrar? Sabe aqueles presos que andam com algemas dos pés nas mãos? Tem gente que anda assim. Tem gente que anda totalmente enjaulada. Nós vamos ter as eleições agora agora em outubro, né? É outubro, novembro, dia 2 de outubro. Faltam 2 meses. 2 meses. E nós temos aqui, na realidade, nós temos 7 ou 8 candidatos. 7 ou 8 candidatos. Mas somente 2 é que vão disputar. A grande realidade é essa, são 2 que vão disputar. E está nas nossas mãos saber quem é que nós queremos que o nosso Brasil, para quem é que nós vamos dar para que o nosso Brasil continue. Porque se nós demos para alguém do lado esquerdo, esse Brasil vai afundar, gente. E nós temos que ter a certeza daquilo que a gente quer, saber o que a gente quer, e depois não adianta reclamar.
Não adianta reclamar. Eu estava vendo também que nós vamos ter também a eleição para governador do estado. E governador do estado tem 8 candidatos. 8 candidatos. E para ser sincero com você, eu sabia, mas eu não sabia. Eu não sabia quem eram os candidatos. Aí eu fui pesquisar lá quem são os candidatos. Nem sabe, né? Tem um que é o Haddad, tem outro lá que é o vice-prefeito, é o vice. Não, mulher não tem não. Não, governadora não. Tem governador, tem presidente. É presidente, tô falando de governador. É de governador não tem, só tem homem. Inclusive, ele é vice do... Ele era vice do Dória. E tem outros também. Tem um monte deles. São 8 no total. Mas você precisa saber para quem que você vai colocar o Estado. Quem é que você vai colocar na mão, o Estado na mão de quem? Para fazer o quê? E sabendo de uma coisa, se for para a esquerda, igreja, já era, queridos. Vai ser perseguida e cada vez mais. E eu vou dar alguns princípios, vou dar na realidade 3 princípios de libertação. Fala assim, 3 princípios de libertação. O primeiro princípio é: se livre do poder do pecado. Fala assim, vou me livrar do poder do pecado. Esse é o primeiro. O pecado não pode me dominar, queridos. O pecado não pode ir além daquilo que eu quero. Se você peca, você tem que saber que você pode sim se libertar desse pecado. Você só peca se você quiser, porque Jesus já ordenou, já disse que você está livre do pecado. Fala assim, eu estou livre do pecado. Mas que se você voltar a pecar, é porque você quer. E pecar existe várias coisas. E segundo Crônicas, no capítulo 6, no versículo 36, segundo Crônicas, no capítulo 6, versículo 36, eu vou dar um tempinho para você procurar. Eu tenho certeza que Crônicas tem na Bíblia, é só você procurar que você vai achar. Diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. Aqui está falando que o homem, ele peca se ele quer. Nesse texto está muito claro que está dizendo assim, ó, o homem ele peca sim, mas se ele quiser, se ele continuar no pecado, se ele quiser continuar no pecado, ele vai continuar no pecado. Assim como também está em Salmos, no capítulo 14, no versículo 2, eu não vou passear muito na Bíblia não, mas eu vou dar uns textos, se você quiser anotar, e depois copiar verificar na sua casa, está dizendo assim, Salmo 14, versículo 1, disseram os nécios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, há Deus, mas tem gente que só quer fazer o mal, tem gente que só quer pecar, tem gente que só quer fazer coisa errada. Quando Jesus nos libertou, quando o próprio Jesus veio aqui na terra para nos libertar do pecado, você está liberto do pecado no nome de Jesus, amém, queridos? Mas você só vai continuar pecando se você quiser. Você só vai continuar fazendo as coisas se você quiser errada. Veja só em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29, está dizendo assim, ó, vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus nos fez retos, Deus nos fez íntegros,
Deus nos fez do jeito que Ele quer. Mas está dizendo aqui, no final está dizendo, mas o homem buscou muitas invenções. O homem buscou muitas coisas erradas e continuou com as coisas erradas. O homem que busca fazer as coisas erradas, o homem que continua fazendo, sabe, com que cada vez mais as coisas vão acontecendo de errado na tua vida. Porque nós todos temos tendências para isso, mas não somos pecadores. Nós somos pecadores se nós quisermos. Nós temos tendência para pecar. Davi, por exemplo, pecou, mas ele pediu perdão. Quantos e quantos outros também pecaram, mas chegavam em Deus e pediam perdão. Saul pecou, mas ele não pediu perdão. Ele não quis saber de voltar. Pergunta a você, o que você quer? Você quer continuar pecando? Você quer continuar no pecado? Ou você quer se libertar do pecado? Eu digo assim, ó, fala assim, eu quero me libertar do pecado. Eu falo assim, eu vou restaurar a porta do cárcere na minha vida, no nome de Jesus. Diga assim, queridos, eu vou restaurar essa porta do cárcere, no nome de Jesus. Portanto, queridos, eu não posso ficar julgando ninguém. É muito fácil eu julgar as pessoas. É muito fácil eu julgar você é um pecador. É fácil eu apontar o dedo, porque eu também posso pecar. Aliás, eu estou pecando em apontar o dedo para alguém. Aliás, eu peco muito quando eu aponto o dedo para as pessoas. Eu não posso fazer isso. Quando eu restaurar a porta do cárcere, o pecado não mais exercerá domínio sobre a minha vida. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Quando eu restaurar a porta do cárcere, o pecado não mais exercerá domínio sobre a minha vida, no nome de Jesus. Fala assim, domínio sobre a minha vida, o pecado não vai ter mais, porque eu vou restaurar a porta do cárcere. O cárcere é prisão. O cárcere é prisão, é encarceramento, é preso. Eu era servo do pecado, mas agora eu sou servo da justiça. Diga assim, eu era servo do pecado, mas agora eu sou servo da justiça, no nome de Jesus. Quem é aqui servo da justiça? Diga amém. Fala assim, eu sou servo da justiça. Romanos capítulo 6, no versículo 22, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo falando isso. Eu estou liberto do pecado e eu fui feito servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Fala assim, eu sou servo de Deus. Segundo ponto, eu sou livre da influência do pecado. Fala assim, eu sou livre da influência do pecado. Esse é o segundo ponto. Olha só que interessante, em Romanos, no capítulo 7, do versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. Faça a barba e tire pelos indesejados de onde você estiver em segundo. Amém. Está me ajudando. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo falou muito claramente. Quando você é escravizado pelo pecado, você é dominado pelo pecado, é dominado pelo diabo.
Interessante que quando Paulo escreveu, ele tinha um sentido. Naquela época, lá em Roma antiga, era assim, mais ou menos. Acontecia da seguinte forma: o cara ia e matava alguém. Quando ele matava alguém, o que é? É um quê? É um homicídio. É isso mesmo, Claudinei Misael? É um homicídio. O cara está matando alguém. Automaticamente ele é o quê? Ele é um pecador. Correto? Então o que acontecia? Naquela situação, naquela época, esse preso, esse cara, ele saía lá do tribunal, algemado, preso. Só que ele não saía só dessa forma. Isso daí era o que os romanos faziam naquela época. O que eles faziam? Eles pegavam o morto, o cara que ele tinha matado. Vamos supor, o cara deu uma facada, um tiro. Não tinha, era só tiro, não é só facada naquela época, né? Deu uma facada no cara, uma espadada no cara. O que eles faziam? Para julgar o cara, para condenar o cara à morte, o cara não ia para a prisão perpétua. Sabe o que eles faziam? Eles amarravam o morto no corpo do preso, no corpo dele, amarrava de uma forma que ele não podia tirar, e mandava o cara para o deserto. Imagine você andando com o corpo, aquele cara que você matou assim, andando para o deserto. Aí aquele corpo que você matou, né, logicamente ninguém matou aqui, mas naquela época acontecia isso, o cara matava, aquele corpo ia entrando em decomposição, é isso, né? Decomposição. Aí os bichinhos iam comendo todo o corpo, automaticamente as pessoas morriam. Ou seja, o preso, ele não ficava preso, ele também morria junto com o morto. É isso que acontecia. E Paulo está dizendo aqui, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. É por isso que Paulo escreveu isso daqui, porque ele falou assim, ó, se eu errar, eu vou ser condenado pro resto da minha vida. Se eu pecar, eu vou ser condenado de uma forma ou de outra. Só que o cara ficava com aquele morto lá, andando com ele, não tinha como ele tirar. Imagina o cara, automaticamente o cara ficava preso com as mãos atadas para trás, o morto na frente ou atrás, eu não sei como é que eles colocavam, mas os dois andando pelo deserto. Chegava uma hora que o cara não aguentava mais carregar um morto. Quem aqui já pegou uma criança, quando uma criança assim desfaleceu? Uma criança, quando você pega uma criança desfalecida já é pesada. O corpo já... Imagine pegar um adulto. Agora imagine um adulto pesadão, grandão. Pegar um cara igual o Bruno, assim, tamanho assim, grudado em você. Imagina como é que você não vai aguentar, você vai cair. E automaticamente acontecia isso. Aí Paulo fala assim, ó, assim, ele fala assim no versículo 16: e se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que a minha carne quer. E muitos de nós fazemos aquilo que a carne quer. A carne quer que nós façamos certas coisas, mas eu digo assim, ó, nós vamos lutar contra a carne no nome de Jesus. É eu que mando na minha carne. Fala assim, é eu que mando na minha carne. Interessante que agora à tarde a Camila mandou um vídeo, né, assim, do meu netinho, que ele falou assim que queria 4 cachorros na casa dele, né? 4 cachorros. Quando ele casar, ele quer 4 cachorros, quer 2 Doberman e 2 Pitbull. Aí a Camila perguntou para ele assim, falou assim: ô Vitor, mas você vai ter um monte de cachorro? Não, eu vou ter 2 Pitbull e 2 Doberman, é isso? Não sei, eu sei que é 4 cachorrão. Aí falou assim: vou sim. Mas e se a sua mulher não quiser? Falou assim: oxi, eu sou macho alfa. É ele que manda. Então diga assim, queridos: eu mando no meu corpo. Fala assim: eu mando na minha vida. O pecado não entra na minha vida no nome de Jesus. Se ele entrar, é porque você quer. Se ele entrar, é porque você admite. Quem já pensou nisso? Se você pecar, as coisas acontecem por quê? Porque você deixa isso acontecer. Terceiro ponto. Fala assim: eu estou livre.
Fala assim: eu estou livre das consequências do pecado. Hebreus capítulo 12, no versículo 15, fala de uma das consequências do pecado: a amargura. Tem muita gente que já foi solta, mas continua algemada com a amargura. Tem muita gente amargurada, doente, e às vezes até a pessoa que está amargurada nem mais liga para você. A pessoa fica amargurada com alguma coisa que alguém fez com você lá atrás. Fica pensando, fica memorizando. Ai, não consigo. Queridos, o outro já está vivendo. A amargura continua te algemando. Você continua liberto, mas algemado. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quantas e quantas pessoas amarguradas, que não conseguem viver. Tem gente que não consegue viver. Eu estava vendo um pastor falando que uma vez ele foi visitar, ele era pequenininho, ele foi visitar um irmão da igreja do pai dele, e esse cidadão estava com câncer em fase terminal, parece que é câncer, não sei se lembra onde que era câncer, eu só sei que ele falou que uma parte da face dele estava coberta por pano, alguma coisa assim, então devia ser na face. Aí ele chegou lá, junto com o pai dele, ele falou que lembra aquele caso lá até hoje, ele tem mais de 40 anos. E ele chegou lá na cama lá desse doente, desse rapaz que estava morrendo, não era rapaz, já era um senhor já. E ele falou assim, o pai dele perguntou assim, porque ele sabia qual que era o problema dele. Ele tinha uma amargura, parece que era com o irmão da igreja, alguma coisa assim, mas ele não perdoava esse irmão, porque o irmão fez algo para ele lá que ele não perdoou, e ele já estava em fase terminal. Aí o pastor chegou para ele e falou assim, o pai desse pastor hoje falou assim: perdoa esse irmão, perdoa, o rapaz está ali, ó, talvez ele nem saiba que ele te machucou, vai lá, conversa com ele, perdoa ele. Prefiro morrer. Morreu. Dias depois ele acabou morrendo. Sabe, gente, você fica amargurado com situações, amargurado com coisas que não vão levar a nada, amargurado com coisas sem sentido. Quantas e quantas vezes nós somos já não só ameaçados, mas nós somos humilhados. Mas se eu fosse eu chegar lá e não, vem cá que a gente vai acertar essa situação agora, como homem, o que a gente ia fazer? Ia viver tentando se consertar, ia viver arrumando encrenca. Quantos sapos a gente engole? Não é nem sapo, né? O que é agora? Rinoceronte? Quantos rinocerontes a gente engole? Fala assim: eu vou engolir rinoceronte, eu vou engolir sapo. Queridos, saia. Se você tem alguma amargura, se você tem alguma coisa que te prende, isso é uma algema que você precisa quebrar hoje, em nome de Jesus. Arrebenta essa amargura, arrebenta essa algema. Não deixe que o diabo te domine, não deixe que o diabo acabe com você. Outra algema que acaba com tudo quanto é pessoa: a inveja. Quanta gente invejosa dentro da igreja, quanta gente invejosa.
Ah, o fulano comprou um carro. Deve ter roubado. Não tinha dinheiro para nada. Se alegre. Se alegre com essa pessoa que foi abençoada. Não fica olhando porque ele fez ou deixou de fazer, meu amado. Tem gente que tem inveja do casamento do outro. O cara é casado há 30 anos, mas deve ser um transtorno na casa dele. É só aparência só. Cuida da tua vida. Talvez a pessoa que esteja invejando é aquela que está toda destruída. Algemas. Livre, mas algemada. Outra algema. Ciúmes. Ciúminhos besta. Não estou falando só de ciúme de casal, não. Mas eu lembro que a gente estava até comentando esses dias que a gente saiu para jantar, né? Estava conversando lá, que eu e a Claudiné, a gente tinha uns ciúmes um do outro, assim, que era uma coisa assim impressionante. E eu tinha ciúme dela com... Quem se lembra aqui do Sócrates, que jogou no Corinthians na época? Na democracia corintiana. O cara era feio que doía, né não? Eu nunca vi o Sócrates pessoalmente, nem a Claudiné, eu nem sabia quem era. Mas ela, quando via na televisão, ela ficava babando pelo Sócrates. E eu brigava com ela por causa do Sócrates. Cara, o cara tá na televisão. Nunca vi nem mais gordo. E a gente quebrava o pau por causa do Sócrates. E ela quebrava o pau por causa da Elba Ramalho comigo. Não, mas tem uma outra, né? Era a Elisângela. Quem se lembra da Elisângela, que era uma atriz de novela? Ela era bonita, né? Mas a Elba Ramalho era o trem. Era feia, tadinha. Mas eu achava ela linda. Eram os meus olhos. Mas a gente quebrava o pau por causa disso. Ciúmes bestas. Ciúme. A Ana tá mexendo no computador. Ai, chegou agora, já tá mexendo no computador. Ciúmes, amargura, algemado. Livre, mas algemado de ciúmes. Deixa a Ana lá. Deixa o Jucimar lá. O cara entrou agora, já está mexendo no som. Deixa ele lá. Sabe? Para com isso. Fala assim, arranque. Olha para a pessoa que está do seu lado, uma vez só que eu falei hoje assim. Fala assim, arranca essas algemas. Quebra essas algemas da sua vida no nome de Jesus. Faz assim, ó, quebra assim, ó. Seja liberto. Só mais 3 aqui que eu vou passar. Incredulidade. Eu confio em Deus. Quando está tudo bem. Quando está tudo bem, eu confio. Oh Deus, maravilhoso. Está tudo dando certo, né? Uma vez eu lembro que eu trabalhava numa empresa, tinha um diretor financeiro, amigo meu da empresa, que ele chegou para mim e falou assim, a gente estava, na época que eu não era crente, viu gente, deixa eu falar, a gente estava num bar, né, a gente estava conversando, né, era a época que eu não era crente, por favor, tá, estava tomando cerveja, né, alguma coisa, mas não era crente, viu Marcão, tá, aí estava lá, aí esse cara falou assim para mim, assim, conversando, falou assim, ele era diretor da empresa que eu trabalhava, diretor financeiro, ele falou assim, olha, a coisa mais fácil que tem é você administrar uma empresa que tem dinheiro. Não, ao contrário, que não tem dinheiro. A coisa mais fácil que tem. Eu falei, poxa, mas por quê? Porque quando você tem dinheiro, você não liga. Gastando dinheiro para tudo quanto é lado. Agora, quando você não tem, você tem que prestar atenção. Sabe, queridos, dentro da igreja, a pessoa vem adorar a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus, essa música que o Bruno estava cantando agora. Eu quero ficar aqui, como é que é, Bruno? Eu só quero sua presença. Mas quando vem um obstáculo, não quer mais. Mas quando vem um negócio ruim, já não quer mais. Já muda de Deus, muda de igreja, muda do país, do mundo. Só quando está tudo bem. Mas quando está errado, incrédulo.
Olha a palavra, acredita, mas está algemado com a incredulidade. Quebra essas amarras, quebra essa algema da tua vida no nome de Jesus, hoje ainda. Avareza, coloca 10 reais aqui na mão, atravessa a piscina, dinheiro não molha, mas não larga o trem. Avarento, pão duro, passando fome a família, mas não compra um pão, compra nada. Vamos juntar dinheiro, para quê? Para levar para onde? Quando morrer, vai para onde? Jô Soares esse dia morreu, bilionário, tem dinheiro para dar, não ficou para ninguém, porque não tem nenhum herdeiro, vai para doação, não tem nada. Vai para onde esse dinheiro, queridos? Não estou falando que não é para juntar dinheiro, muito pelo contrário, não é isso que eu estou falando. O dinheiro é ótimo, mas se você souber usar, se você for escravo do dinheiro, aí você não sabe usar. Quebrar essas amarras, quebrar essa algema da avareza. E o último, poder. Eu sou pastor, eu sou bom, eu leio a Bíblia, sei mais que você. O que você é? Você é um membro da igreja, eu te dou aula. Poder. Acha que tem poder, acha que é alguma coisa, tem dinheiro no banco, tem carro novo, pensa que é alguma coisa. Não é nada, queridos, não é nada. Teve outro pastor aí que ele conhecia um bilionário, um empresário bilionário lá na Bahia. Aí ele foi visitar esse cara, o cara estava morrendo. Aí ele chegou assim para a família e falou assim: ó, eu estou desanimado da vida, eu estou, chateado. O cara bilionário, doente, quase morrendo. Aí o filho dele, um dos filhos dele, chegou para ele e falou assim: pai, o senhor está bem ainda de saúde, o senhor está legal, o senhor tem a família toda reunida aqui, seus filhos aqui, ó. Interessante que naquele dia que ele estava com um médico lá, que esse pastor contou, estava lá o governador da cidade, do estado, estava lá com ele. O cara era muito, muito rico, o governador, o prefeito, estava tudo lá para visitar o cara. Grandes empresários foram lá visitar ele. Ele falou assim: eu não me sinto um lixo. Pai, o governador do estado veio aqui te visitar, o prefeito da cidade veio aqui te visitar, grandes empresários estão todos aqui, a tua família toda está reunida, e você diz que você, pai, se conscientize. Poder, queridos, repito, ter dinheiro é ótimo, mas saiba usá-lo. Quando o dinheiro começa a te escravizar, já era. Então nós precisamos hoje nos libertar em nome de Jesus. Fala assim: eu vou me libertar, fala assim, eu vou reparar, eu vou reestruturar a porta do cárcere nessa noite no nome de Jesus. Eu vou quebrar as algemas daquilo que está me impedindo de crescer. E eu queria que o Bruno já viesse para cá. Por favor, Bruno. Sabe, queridos, eu tenho que me libertar do pecado. Primeiro ponto, eu tenho que me libertar da influência do pecado e me libertar das consequências do pecado. Quando eu perguntei para você antes de começar o culto, por que você vem para a igreja? Você é obrigado a vir? Logicamente você não respondeu, porque cada um tem aqui uma história. Mas deixa eu falar para você, queridos, existem cada um que tem a sua história, cada um que tem sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa:
Se você ainda se sente prisioneiro, ou seja, algemado por alguma coisa que está te impedindo de crescer em alguma área na sua vida, é nessa noite que você vai quebrar essas algemas. É nessa noite que você vai quebrar. Eu vou pedir que você se levante, por favor. Tem alguma música de algema? Não tem não? É que o Mateus não está aqui, eu ia pedir para ele. O Mateus hoje foi um casamento. Eu ia pedir. Vê aí, Bruno, tem alguma música de algema? Tem? Tem, né? Eu queria que você, queridos, fizesse um ato profético na sua vida. É um ato profético. Eu queria que você descruzasse a sua mão. Descruza a sua mão. Eu queria que você fizesse um ato profético para a sua vida. Que você se libertasse do pecado que está agora te algemando, que você está com essa algema, que você não consegue se desprender dela. Que essa algema não consegue, você não consegue. Seja qual for a algema que você tem hoje. Eu queria que você hoje, no ato profético, você gritasse com toda a força do seu coração e dissesse assim: eu vou quebrar a minha algema, em nome de Jesus. Quando você sentir aquele teco de que quebrou a algema, você começa a ter um sentido de vida, começa a viver. Queridos, se liberte dessas algemas. Eu queria que você, com os seus olhos fechados, começasse a pensar qual a algema que você tem e o que você vai fazer para se libertar dela. Enquanto isso, hoje é o dia da ceia. Nós vamos nos libertar e nós vamos tomar a ceia do Senhor. E Jesus falou lá em Coríntios: esse é o meu sangue, esse é meu pão. Esse é meu sangue, esse é meu pão. E hoje nós vamos nos libertar dessas algemas. Nós vamos quebrar essas amarras. Eu sou livre, livre pra te adorar. Ele fala assim: esse é o meu corpo. E você vai se desprender dessas amarras, vai se desprender dessas algemas, no nome de Jesus. Começa agora, queridos, no ato profético. Começa agora a se libertar dessas algemas que estão te prendendo, que estão te segurando. Começa a se libertar agora. Abre a sua boca e começa a falar. Eu não preciso saber das suas algemas, mas você mesmo é que pode se libertar no nome de Jesus. Começa a falar: eu sou livre. Livre para te adorar, Senhor. Livre para te adorar, Senhor. Eu sou livre, Orecato de Banas. livre te adorar. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Que nenhuma amargura, nenhuma raiz de amargura seja brotado para que me perturbe. O Marcos vai passar com a ceia aí. E você vai adorando ao Senhor. Pega a sua ceia e começa a se libertar das amarras, das algemas, em nome de Jesus. Pode passar, Marcão, por favor. Eu sou livre.
Jesus falou assim: ó, esse é meu corpo. E quando ele disse assim: coma do meu corpo, é para que a gente possa se lembrar daquilo que ele fez para nós. Nós não somos pecadores, nós pecamos se nós quisermos, porque ele já nos libertou. Você é livre. Você é livre. E para se lembrar disso, nós vamos comer. Para se lembrar do dia que ele nos libertou. Você pode sim, a partir de agora, dizer: eu quero quebrar essas algemas. Coma do pão no nome de Jesus. Se eu libertar verdadeiramente, serei livre. Se nos libertar verdadeiramente, serei livre. Levante seu cálice. Ele disse: esse é meu sangue. Quando você toma esse cálice, simboliza o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Quando você toma, você está simbolizando que o seu sangue está se misturando com o sangue de Cristo, para você se libertar, para você quebrar as amarras, para você destruir essas algemas, no nome de Jesus. Tome agora do cálice, no nome de Jesus. E começa a declarar. Teu sangue Começa a me declarar. fez livre. Abra sua boca. Quebrou minhas correntes. Começa a declarar a sua liberdade. Me fez teu filho. Abra sua boca e começa a falar. Oh, Teu sangue me fez livre. oh, Quebrou minhas correntes. Me fez teu filho. Eu não vou mais olhar atrás. Meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás. Meu passado não importa mais. Eu sou livre, livre, livre. Oh, olhar atrás. Meu passado não importa mais. Eu sou livre. O sangue me fez livre. Quebrou minhas correntes. Me fez teu filho. Não vou mais olhar atrás. Meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás. Meu passado levanta suas mãos, queridos, por favor. eu sou livre. Fala assim, ó: Senhor Deus, eu sei, Pai, que o Senhor hoje me libertou de todas as amarras, amargura, inveja, ciúmes, incredulidade, avareza. E eu, em nome de Jesus, eu estou agora quebrando essas algemas que estão me destruindo, quebrando essas algemas que estão me carregando para algo que eu não queria ir. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta palavra de hoje. Obrigado por o Senhor ter falado comigo, ter falado no meu coração. E eu quero agora quebrar definitivamente essas algemas da minha vida. Quebrar essas algemas da minha vida. E no ato profético, para a gente terminar, quebra as algemas da sua vida agora, queridos, no nome de Jesus. Quebra todas as algemas, quebra aquilo que está te prendendo, derruba
agora. Quebra essas algemas no nome do Senhor Jesus. Derrama agora. Começa a declarar. Fala, Senhor, eu quero viver uma nova vida. Eu sou livre, Senhor, porque o Senhor me libertou. O Senhor me libertou. Oh, Eu sou livre. livre. Pra te adorar, pra te adorar. Oh,